louvores da Queen. Estamos de volta ao Exano Podarte. Temos aqui um espaço de conversa criativa feito para dar voz à cultura e à arte angolana nas suas mais diversas expressões. O meu convidado dispensa apresentações. Ele é um cantor gospel angolano, expressa sua fé e compromisso com o Evangelho. Através do louvor, unindo talento vocal e mensagem espiritual em cada canção. Sim, hoje nós vamos abordar sobre a música gospel e a formação musical. Raiz, técnica e o propósito. Seja bem-vindo, Billion Bill. Ai, que nome chique. Seja bem-vindo, meu convidado. Obrigado, obrigado. Olha, o nosso estúdio já estava leve, mas agora ficou mais leve ainda. E para completar essa leveza, convido-te a nos apresentar uma música ao teu critério. Uma canção Então, daquelas que só tu podes. Produção, faz favor. Deixem o meu convidado à vontade, até porque ele é à vontade. Vamos a isso. Vamos glorificar o nosso estúdio. eu gosto de cantar as minhas músicas. Está à vontade, é mesmo sobre as tuas. Até vamos falar de ti na primeira pessoa, então seria o mais certo ouvirmos as tuas canções. Gosto de cantar as minhas músicas, então aqui vou eu. Sim, 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 sim. Aproveito já dizer que eu choro à toa. Procura não me massacrar com louvor assim, daquele que toca a alma. Se bem que todos tocam, mas tem sempre um que nos identifica mais e eu não quero chorar. Dois, dois. É que são muitas canções, sim. É, Então vou dar-te a liberdade de escolher a tua preferida. é que é muito difícil encontrar uma preferida, Sim. mas vou, vou aqui falar um pouquinho, em 10, 15 segundos sobre essa música. Certo. Eu quando compus esse louvor, foi num período que estávamos a viver a pandemia. Certo. E a minha oração era que Deus abrisse um pouquinho mais alto, ok? Eh, a minha oração era para que Deus abrisse o céu sobre a nossa nação e nos livrasse daquele período em que estávamos. Então eu compus assim. Vem com tua glória no meio do teu povo, abre o céu em nossa direção. Vem com tua glória no meio do teu povo, abre o céu em nossa direção. Vem com tua glória no meio do teu povo, Deus, abre o céu em nossa direção. Pra te adorar, eu me lanço aos teus pés, e pra te exaltar, eu declaro que tu és o Senhor de toda a glória, o Senhor de toda a glória. Pra te adorar, eu me lanço aos teus pés, e pra te exaltar, eu declaro que tu és o Senhor de toda a glória. Yahweh, tu és o Senhor de toda a glória. Esse é o pequeno trecho. Glorificou. Nosso estúdio está glorificado em nome de Jesus. Vamos com isso. Podes. Pois é, guitarra para te sentir. Obrigado. Tava. Hum.
Antes de mais nada, queria saber mais sobre o Billiam Bill. Quem é o Billiam Bill? Onde nasceu? Onde cresceu? Onde se formou? Em poucas palavras, queríamos ouvir na primeira pessoa. Eh, É assim, o Billiam Bills é um jovem senhor de 30 e poucos anos, quase na curva dos 40. Não gosto muito de falar da idade porque É não confidencial. combina com o meu rosto. É o que diz. Mas eu nasci no Kazenga, sou cazenguista, sou luandense, luandino e caluanda. É assim Exato, que eu me considero. assim mesmo. Eh, Na verdade, eu comecei a estudar música aos 8 anos de idade, Certo. com meu pai, porque ele foi professor da Academia de Música de Luanda aqui na cidade durante muitos anos. E eu comecei a estudar música em casa, em casa. Só que depois aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo e a dada altura que eu fui credenciado pela Universidade Federal de Minas Gerais em Musicologia e Educação Musical. Isso no Brasil, certo? Sim, sim. E de alguma forma, eu tive que me voltar, né, para aquilo que eu gosto e que sempre esteve aqui, porque eu acredito que música como nós aprendemos, né, música é a segunda maior fonte de transmissão de energia na Terra. Exatamente. É a segunda maior fonte, ou melhor, vamos dizer a terceira, porque hoje em dia colocou-se uma ali no meio que está a fazer uma disputa, mas a terceira maior fonte de transmissão de energia na Terra é a música, Exatamente. que nós temos a música em quase todas as esferas da nossa vida. E o Billiam Bill é pai de duas meninas. Já estou a ver elas todas lindas. É para saber lá em casa que o nosso convidado, Billiam Bill, veio com a família, veio com as princesas, veio com a esposa. Graças a Deus, eu sou abençoado, né? Por ter a família que tenho. E sou casado há 10 anos agora. Uau, Casado há 10 mas anos. vamos a seguir. É. E que mais? Que mais? Eu acho que até. Mais sobre mim. Não, isso você que vai nos contar. Mas mais Eu, que isso, eu também gosto de. Estudei um pouquinho, passei um pouquinho por medicina, certo. análises clínicas, curso de laboratório. Tive ali alguns anitos nisso, mas depois mergulhei para a engenharia química. Uau. Então, depois dali decidi mesmo me estabelecer em música e não parei até hoje. Como começou a sua ligação com a música gospel? Por que a música gospel? Olha, na verdade, o gospel vem, né, já lá de trás, a família toda é voltada para o gospel, pai, mãe, tios, primos, sobrinhos, são todos evangélicos e de alguma forma eu acabei, no princípio foi a força, porque uma vez eu tenho dito assim, uma vez um tio meu encontrou-me em casa num domingo e ele disse: "Oh, não foste à igreja por quê? Todos foram." Eu disse: "Não, eu não quero ir." Olha, ele deu-me uma surra, Porque não foste à igreja. não fui à igreja. Eu não me esqueço dessa surra. E olha, ele por sinal é o meu padrinho, é o meu padrinho. Deu-me uma surra que eu não me esqueço daquela surra. E a dada altura eu comecei a perceber que nessa casa ir para a igreja é uma obrigação, mas depois com algum tempo eu percebi que era uma necessidade, que era mesmo uma necessidade, porque eh, eu não teria a paz que tenho
não teria o equilíbrio que tenho se não fosse a presença de Deus. Glória a Deus. Yeah. Se não fosse a presença de Deus, eu compus uma música agora que brevemente vou gravar, onde eu digo: Jesus, tu és o meu tudo, tu és o meu mundo, tu és a força que eu preciso para vencer. Eu não tenho um plano B, eu só tenho você. Plano A. Yeah, eu só tenho um plano A, não tenho um plano B. Yeah. Olha, falar de Deus, epa, eu acho que não há palavra suficiente para isso, né? Ele é Deus e sempre será Deus e vai continuar a ser Deus em nossas vidas. O que representa a música gospel na tua missão? Ou na sua vida e missão? Eh, eu encontrei nisso meu propósito, que é tocar vidas, levar a salvação para as pessoas por meio da palavra cantada. Exatamente. Sim, porque eu acredito que nem todo mundo será salvo por meio de uma pregação. Exatamente. Nem todo mundo será salvo por meio de um folheto a falar sobre Deus, porque a música ela vai muito além do som. A música ela vai muito além do que ouvimos, vai muito além do que sentimos. A música é uma fonte de energia, é uma fonte de paz. Então, nisso eu encontrei o meu propósito e acredita, dali eu não saio e ninguém me tira. Hum. Glória a Deus. Onde e como se formou musicalmente? É assim, o meu pai, né? Vou dizer como começou. Nós tínhamos muitos instrumentos em Conta-nos casa. sem pressa. Estamos aqui para lhe ouvir. Nós tínhamos muitos instrumentos em casa e o meu pai tinha um domínio sobre todos. Certo. Acho que ali 5 a 6 instrumentos. E a dada altura, aos 8 anos, eu disse: eu quero aprender a tocar piano, porque sempre que ele chegasse à casa ele encontrava as guitarras desafinadas. Hum. E ele se questionava: "Ei, que passa a vida a desafinar e se eu deixo afinado e encontro desafinado?" No fundo era eu. No fundo era eu que quando na ausência do meu pai pegava as guitarras e ficava ali A matar a tua a curiosidade. matar a minha curiosidade, mesmo sem saber o que estava a fazer, ficava ali a brincar com aquilo e acabava desafinando. Exato. E a dada altura eu, pá, disse: "Quero aprender a tocar." O pai disse: "Olha, se tiveres que começar a tocar, vais começar pelo piano. Vais começar pelo piano, mas precisas mostrar bons resultados nesse ano letivo." Eu estava com 8 anos, 8 a fazer 9 anos de idade. E acredita, algo que eu pedi, depois começou a virar um problema para mim, porque o meu pai ficava no quarto, eu na varanda a tocar alguns temas, e sempre que ele ouvisse uma nota errada, aquilo representava um castigo. Ah, Então eu só via: "Está errado, estamos a somar o castigo." ei, E das vezes eu comecei a tocar na igreja, né, acho que na altura eu já tinha, não vai fazer 10 anos. Isso foi, vamos dizer que eu comecei a tocar na igreja 99, 90, início de 99, 1999, certo. Eu comecei a tocar na igreja. E acredita, sempre que eu tocasse mal eu apanhava. Então dali começou a surgir o rigor, começou a surgir a disciplina e eu fui crescendo. Quando recebo o credenciamento pela Universidade Federal de Minas Gerais, eu de alguma forma me foi valioso, porquê? Porque eu já tinha o domínio de vários instrumentos, né? Já dominava a guitarra, já dominava o piano, já dominava a bateria,
já dominava a flauta, já só não tocava violino e saxofone, porque são os instrumentos que eu passei a tocar depois. Então, dali passei a estudar também produção musical. Comecei a estudar produção musical, produzi para alguns artistas, trabalhei também para Casa da Música, Senhor da Música Canzoal. Trabalhei para a Casa da Música como produtor sénior e depois decidi-me voltar para os projetos gospel. Exatamente. Sim, para os meus projetos pessoais e aqui estou. Foi. Já agora, em que medida a formação técnica ajudou no seu desempenho como cantor e compositor gospel? Olha, a formação, né? Eu tenho dito, eu já nasci com, não vou dizer nasci com algo para música, porque dentre os meus irmãos, né? Eu sou o mais velho, a que me segue, que é a Raquel. A Raquel tinha mais propensão para o canto do que eu, porque ela já tinha uma certa afinação que sempre que fôssemos fazer alguma divisão vocal com o pai, ela saía sempre Bem, bem. E eu, mas você não canta comigo? Eu disse, não, I can't. Yeah. E de alguma forma eu comecei a me aplicar, mas a formação ela me ajuda na questão didática. Porquê? Porque eu hoje sou professor de música, eu tenho domínio da coisa, mas a formação de alguma forma me ajuda na questão didática e também na ordem da aplicação nos instrumentos. Porquê? Acredita, eu tive formação apenas de piano e bateria, e hoje consegues tocar quase todos os instrumentos. por conta da formação aplicada que tive em piano sistemático. Eu consigo passar tudo aquilo para os outros instrumentos. Então é importante para mim nesse sentido. Ok. E já agora, como é que consegue auxiliar a tua vida pessoal, a música? Olha que não é fácil, Não é, né? não é? Sei que sim. Não é, porque As princesas, é verdade, ser presente. ser presente. Exato. Como é que consegues auxiliar isso? Não tem sido fácil conciliar isso, porque desde que fiz o lançamento do meu primeiro álbum, Oh, já? eu por acaso trouxe uma cópia para si. Ai, muito obrigada. Olha Trouxe como Deus glorifica. trouxe uma cópia em formato pendrive, né. Exatamente. Por favor, eu não sei se a produção pode fazer. A produção? Produção. Eu tenho ali na mala do meu violão, no Na bolso sala do no violão. bolso que está mais abaixo, sim. Exatamente. Enquanto a minha produção vai ver isso, então responda-nos como é que é auxiliar a carreira artística com o seu Bolso lado que eu tenho embaixo. familiar. Eu, de alguma forma, não tem sido fácil. Porquê? Porque desde que comecei a produzir o meu álbum, né, e lancei, eu tenho estado com uma agenda muito sempre carregada e preenchida e de alguma forma tenho me tornado um cara muito, muito, muito ausente e solicitar. Temos tido a graça de Deus de conseguir fazer, fazer o melhor que podemos para e aqui tem a sua cópia. É uma pendrive, vai poder ouvir num carro, em casa. Obrigada. Se envolvi. São 11 faixas musicais. Até porque são músicas leves Uau! e que nos dão, como é que eu digo? Nos faz ter aquele contacto direito. Então, eu sou fazedora de kuduro, mas sou muito fã de louvores. Eu acho que o louvor eu consigo ouvir em qualquer instante. Estando bem, estando mal, o louvor me resolve, graças a Deus. Então, muito obrigada pelo presente e vou desfrutá-lo mesmo como prazer.
Com certeza. Agora, consegue equilibrar a técnica vocal e a sensibilidade espiritual nas suas apresentações? Está preparada para esse tempo? O que é? Sim, estou preparada. É o seguinte, eu não gosto de entrar no que toca à espiritualidade, Exatamente. porque é algo que eu tenho dito assim, nem todo mundo está preparado para ouvir, porque a espiritualidade é algo muito, muito forte e de alguma forma tem uma certa influência na nossa vida natural, certo? Nossa vida natural. Porque a música, e eu aqui gostava que a tua atenção redobrasse, certo? A música é apenas um elemento que nós usamos para comunicar, comunicar. Mas antes da música, nós temos o som. O som são vibrações que todos nós sabemos que se propaga no ar, que o nosso ouvido ouve, sim, o nosso cérebro interpreta, mas esse som é conduzido pelo vento. Por isso é que se eu fizer isso, não consigo me ouvir, porque eu abafei a saída do ar e o som não se projeta. Mas esse som é conduzido por um elemento que no hebraico chama-se ruach. Ruach é espírito, que quer dizer que todo o som que nós produzimos é conduzido por um elemento chamado espírito, ruach. E, de alguma forma, quando nós fazemos música, esse mesmo elemento espírito conduz o que fazemos. Porque é o elemento que conduz o som e a música em si, ela tem 3 elementos que a compõem, que é melodia, harmonia e ritmo. Quando uma melodia é liberada, quando um ritmo é liberado, quando uma harmonia é liberada, ela não deixa de ser conduzida por esse elemento ruach. Então eu tenho dito assim, é muito fácil conciliar o elemento espiritual à técnica, porque a técnica nós já estudamos. E quando nós, dentro do que fazemos, que é a arte, trazemos uma mensagem que de alguma forma ajuda a tocar, a transformar a vida da pessoa, ali surge o impacto do que fazemos. O impacto é a dobrar, porque é só fazer arte, a gente faz. Mas quando trazemos dentro dessa arte uma mensagem que gera transformação, ali está o poder da coisa, porque nós somos transformados pelo que ouvimos. Então, conciliar a técnica e a espiritualidade é algo que eu tenho dito fácil, porque nós viemos de uma vida de consagração, oração, busca a Deus, leitura da Bíblia, e de alguma forma isso gera em nós um crescimento espiritual. Exatamente. Então, quando a gente une esse power, esse poder espiritual que temos, a arte, Fica uma coisa mais bonita. muito bonita. Foi um aprendizado. Obrigada. Qual é a mensagem que busca transmitir com a música? Olha, para mim, o sentido da vida está no amor. Está no amor. Porque o amor é Deus. Deus é amor. E a mensagem que eu trago em quase todas as músicas desse álbum, porque
o título mesmo diz: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Assim mesmo. É do imensurável, do insondável, do inalcançável amor de Deus. Essa é a mensagem que eu trago em todas as músicas, porque eu abri o álbum falando sobre nova vida. E na nova vida eu digo: é impossível medir o seu imenso amor. Essa é a primeira música do álbum. E as primeiras palavras. Foi bem nos brindar com um trechinho assim, pequenininho. Você. Eu digo: é impossível medir o seu imenso amor. E na última música eu digo: com tanta gente melhor que eu, escolheste amar a mim. É a primeira música que apresentaste hoje. Não, eu apresentei a segunda. Ok. Apresentei a segunda. Então, vamos dizer que 90% do álbum eu falo sobre o amor de Deus. E é a mensagem que praticamente eu uso para nortear a minha missão. Então, a mensagem que eu trago é: Deus te ama. Ai, glória a Deus. Deus te ama, independentemente dos teus erros, independentemente das tuas quedas. Deus nos ama. Nem que eu sinto mesmo isso. Deus nos ama. É. E acredita, eu tenho dito assim: eu acho que eu sou a prioridade de Deus. Quando Deus quer te abençoar, ele primeiro me pergunta: como já está tudo ok? Posso agora pensar? Eu penso que sim. Ai, que intimidade. Isso é ter intimidade com Deus. Yeah, E não me faço, nem todo mundo sente isso. eu tenho dito assim, quando alguém liga para mim: como é? Tá tudo bem? Eu sou anjo. Eu sou anjo. Falar com autoridade. Acho que essa pergunta está tudo bem para outra pessoa, para mim não é questão, não é arrogância, mas eu confio muito no amor de Deus. Eu confio mesmo. Vou ficar com essa tua certeza. Eu Vou carregar a eu certeza comigo. porque eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para não ser um bom pai. Que as minhas filhas dizem: não, papai é um bom pai. Nota-se, a forma que te olham, a preocupação. Elas estão sempre ali, em primeiro lugar. Eu tinha tudo para ser um zero à esquerda. Tinha tudo para ser um homicida. Porque eu tenho dito: não há diferença entre eu e alguém ou que, entre eu e um homicida, porque o que faz toda a diferença é a presença de Deus, é o amor de Deus, porque se tira Deus, yeah, às vezes perde a moral, a gente perde. É que na verdade não existe nada sem Deus. Por mais que a gente tente, eu sei que tem pessoas até que para fazerem mal buscam esse Deus. Pois embora não ser da vontade e de acordo de Deus, mas mesmo assim essas pessoas dobram o joelho e buscam esse Deus. Então Deus é tudo. Tudo mais alguma coisa. Vamos na próxima pergunta. A música gospel pode transformar vidas, desafios. Pode transformar. Eu exemplo vivo. E não só você, a mim também transformou. Eu tenho uma música, né? Porque eu faço das minhas histórias, da minha vivência, músicas. Eu tenho uma música que diz: para ver como Deus cura, é só olhar para mim. Mas é certeza. Como transforma, é só olhar para mim. Eu sou a prova que Jesus dá certo. Eu sou essa prova. Se não tivesses que fazer a música louvor, qual seria a outra paixão? Acredito que seria desporto. Desporto. Ok, futebol, Eu basquete. estaria voltado ao futebol, mas acho que a música me roubou do futebol, porque eu não sou aquele craque, mas gosto de futebol. Mas era uma paixão, não deixa de ser uma paixão. Mas E nós que crescemos, que nascemos e crescemos nas periferias, temos sempre isso. Olha, no Cazenga saiu muitos jogadores craques de futebol, muitos músicos bons, então nós temos essa particularidade. certo.
Ai, o que é que seria de nós sem esse Deus maravilhoso que habita em nossas vidas? Hã. Uma música que melhor traduz a sua jornada. Uma música que melhor traduz a minha jornada. Nunca foi sorte, Sempre foi sempre foi Deus, porque eh, eu tenho dito assim, já, já tive alguns desafios, mas na minha jornada sempre surgiram pessoas que de alguma forma me estenderam a mão e, e eu senti Deus naquele ato ou naqueles atos, porque imagina, imagina estar diante de situações que de alguma forma te fazem pensar em desistir, te fazem pensar em largar tudo. E de repente tu sais para a rua e te deparas com alguém que nunca viste, não vês essa pessoa há algum tempo e de repente essa pessoa vai direto às tuas feridas, vai direto aos teus desafios, sem ter cruzado contigo, sem ter ouvido falar de ti e de repente te presta um apoio, é solidário contigo e a dada altura você chega a casa, uau, era para desistir, mas pouco. depois disso, depois do que Deus falou por meio dessa pessoa, porque acredita, Deus fala a todo instante. Deus fala a todo instante. Deus cuida de nós a todo instante. Exemplo é, houve uma vez que eu ia chegando a casa e eram aí por volta das 23 horas. Não que eu tenha me sentido feliz por aquilo, mas não me caiu bem, mas acredita, 2 minutos antes de eu chegar, alguém foi maltratado. E depois de eu ter chegado, eu encontrei o alvoroço. Era um senhor que estava ali, foi agredido por um jovem. E depois que eu me deparei com aquilo, algo veio à minha cabeça, que eu acredito que foi a voz de Deus. E eu disse: "Uau, podia ter sido eu". Então, muitas vezes Deus nos livrou de males que não sabemos Exatamente. e armadilhas que nem vimos. Por isso eu tenho dito, faz sentido mesmo louvar a Deus. Então, essa sua pergunta, essa sua pergunta para mim, eu tenho dito, Deus é o caminho, Deus é a verdade, Deus é a vida, Deus é o porvir, né? E tudo, tudo nessa caminhada vai cooperar para o nosso bem. Exatamente. Hã, será que o teu seio familiar impulsionou muito o homem que és hoje? Impulsionou sim, impulsionou porque eh, há um determinado rigor que nós precisamos ter quando fazemos parte de uma família que expressa Deus. Há um determinado, há uma determinada postura que devemos adotar e aquilo de alguma forma acaba moldando, nos moldando, nos moldando, nos moldando. E, e hoje eu sou fruto, né? Sou fruto das muitas pessoas que semearam conhecimento, semearam palavras boas, semearam
bênçãos, não só no sentido financeiro ou material, mas, vamos dizer, verbal, porque isso é muito importante mesmo, porque o que nós ouvimos, de alguma forma, produz ou fé ou medo em nós. Exatamente. Então, quando temos pessoas que, de alguma forma, liberam bênçãos sobre as nossas vidas, isso acaba, de alguma forma, nos ajudando desculpa o gerúndio, eu tenho muito, acho que é alguma influência que, de alguma forma, acaba nos dando um alicerce para a vida. E hoje eu tenho dito, a família, os amigos, as pessoas os sacerdotes com quem me conectei, de alguma forma eles hoje estabeleceram em mim, hoje eles plantaram em mim algo que moldou o meu caráter, forjou-me, e hoje sou o Billiam Bill que sou, graças às muitas bênçãos que recebo de muitas pessoas. Glória a Deus. Mas como os nossos convidados não saem como entram, nós temos um presente para oferecê-lo. Produção, faz favor. E é um presente que muito almejavas, porque quando chegaste não paravas de falar dela. Quando que é mesmo para ti? Uau! Parecemos essa de canta. Uau! Vilma, não toca nisso, por favor. Os nossos convidados não saem como entram. Quem veio pois no podcast leva sempre alguma coisa de recordação, até porque nós falamos sobre a cultura e a arte, então oferecemos sempre alguma coisa que tem a ver com a nossa arte. Uau! Então, Não, muito é obrigado. muito teu. Muito obrigado. Agora vou agradecer aos meus parceiros, à Africell, à Rosa Glamour, que me produziu toda, desde a cabeça aos pés, esse fato maravilhoso, essa make para esquecer. Sem esquecer a Dona Toia, que faz os melhores salgados do país. Entrem em contato porque não vão se arrepender. Agora o meu convidado vai fechar o nosso programa com mais uma canção. Obrigada e até a próxima. Não tem para ninguém. Aqui vamos nós. Microfone, faz favor. Produção. Aqui vamos nós. Qual é? Deixa ver o tema da música que eu quero ouvir. Oh my God. Bom combate. Bom combate. Exatamente. Que desafio. Que desafio. O bom combate é uma kizomba. É mentira. Uma kizomba. Oh my God. Ok. Acho que eu estou bem aqui. Negue-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim. São palavras de Jesus para todo aquele que nele crê. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Em Deus a vitória é garantida e não há o que temer. Por Cristo eu vou lutar e para sempre triunfar. Vou combater bom combate, guardar a fé, receber a coroa que meu Jesus já preparou. Vou combater bom combate, guardar a fé, receber a coroa que meu Jesus já preparou. Eu vou combater bom combate, guardar a fé, receber a coroa que meu Jesus já preparou pra mim. Nada me vai parar. Eu vou
continuar até a vitória alcançar. Ei, 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 nada me vai parar. Eu vou continuar até a vitória. Eu vou combater bom combate, guardar a fé, receber a coroa que meu Jesus já me preparou. Vou combater bom combate, guardar a fé, receber a coroa que meu Jesus já preparou pra mim.